Você sabia que na hora de finalizar o seu tricô, você pode optar por diferentes formas de arrematar os pontos? E é isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Hoje eu trouxe para você 5 maneiras diferentes de fazer o arremate dos pontos. Cada uma delas tem uma elasticidade e um tipo de acabamento. E aí você pode escolher qual que melhor você se adapta na hora de fazer ou aquela que você gosta de como ela fica visualmente falando. Nesse vídeo você vai ver arremate com agulha de costura, deixando a costura reta pelo avesso ou pelo direito, arremate com transportador de pontos, arremate com remalhador de pontos, arremate com remalhador de pontos utilizando o poste da máquina e o arremate fora da máquina com agulha de crochê. O primeiro arremate que eu vou ensinar para você é o arremate com agulha de costura. Então, com uma agulha de costura sem ponta, com a ponta redonda, eu vou usar aqui um fio contrastante, que é para ficar mais fácil de visualizar. Você vai fazer a primeira opção, que é o ponto atrás, aquela laçada maior do ponto atrás, aparecendo no avesso do tricô, que é o ponto tricô, e depois eu vou mostrar o ponto reto, que fica aparecendo a costura feita pela máquina, a costura reta, pelo avesso do tricô. E isso, obviamente, se inverte quando se olha do lado direito do tricô. Então, o primeiro passo é colocar a agulha de costura por dentro do primeiro ponto. Eu vou puxar o fio e segurar essa ponta aqui. Lembrando que a agulha vai entrar pela frente do próximo ponto e por trás do ponto anterior. E aí eu puxo o fio. Mais uma vez, pela frente do próximo ponto, por trás do ponto anterior. Pela frente do próximo ponto, por trás do ponto anterior. Vou fazer um pouquinho para mostrar como fica o efeito para você. Enquanto eu vou fazendo, eu dou uma indicação da utilidade dessa costura. Esse tipo de arremate ele é utilizado para finalizar, por exemplo, o ombro. Você coloca os dois ombros e aí faz essa costura, que é um arremate, e os ombros estão costurados. Como eu falei, fica pelo avesso do tricô, fica as laçadinhas maiores do ponto atrás. Para ficar bonitinho assim, sempre que eu estiver fazendo, eu vou começar com o fio que sai da agulha de costura para baixo, e quando eu vou enfiar a agulha no próximo ponto, esse fio permanece para baixo, porque se ele estiver por cima da agulha, a costura fica irregular. Então sempre por baixo, quando eu puxo, eu já deixo por baixo. E assim eu vou seguir até o final para obter esse resultado aqui, ó, passadinhas maiores nesse tipo de costura. Já para fazer com que os pontos retos fiquem no avesso do tricô, ou seja, no ponto do lado do ponto tricô, eu começo da direita para a esquerda. Então eu vou colocar o fio na segunda agulha, seguro o fio aqui por trás, coloco o fio pela frente da primeira agulha e saio por trás da terceira agulha. E a partir de agora eu sempre vou voltar no ponto anterior e sair no ponto lá da frente. No ponto anterior, sempre passando a ponta da agulha por cima do fio azul, que no caso será o fio da cor do trabalho, tá? Aqui mais uma vez eu estou fazendo em contraste, que é para que fique mais fácil de você visualizar o que eu estou fazendo. Então sai por cima do fio que está lá atrás, pela frente do ponto, e lá na frente, no ponto que não tem nenhuma linha azul, neste caso, passando, eu saio com a agulha entrando por trás do ponto. E aí aqui na frente eu tenho isso que parece uma costura reta. Isso daqui funciona da mesma forma que o anterior. A diferença é que fica um efeito de um lado e um efeito do outro lado. E eu consigo deixar esse efeito do mesmo lado, começando ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O próximo tipo de arremate que eu vou mostrar para vocês é feito com o transportador de pontos de uma agulha. Esse arremate é o mais tradicional feito em máquinas de tricô. Ele é interessante porque dá para você controlar a elasticidade dessa carreira de arremate. É importante que não fique repuxado e é importante que não fique muito largo.
Para fazer esse tipo de arremate, eu preciso tirar o fio do guia-fio. Eu vou tirar aqui. E esse fio ele vai ficar sempre na minha mão, tá? Porque eu vou tecer eventualmente todos os pontos que eu vou arrematar. Então, para começar esse arremate, eu vou suspender a agulha, o ponto vai passar da lingueta, o ponto que está na agulha, vai passar da linguetinha, a linguetinha está aqui, ó. E eu vou laçar o fio no gancho da agulha e tecer esse ponto. Como eu teci esse ponto, eu vou passar ele com o transportador e já empurrando a agulha para a posição A, eu passo com o transportador para a próxima agulha. Fico então com 2 pontos na agulha. Com o próprio transportador eu já puxo a agulha o suficiente para que os pontos passem da lingueta, passem para trás da lingueta. Eu vou novamente laçar o fio na agulha e puxar. Teci um ponto, vou transportar esse ponto para a próxima agulha, já subo ela, laço o fio na agulha. Então, para reforçar, eu vou transferir o ponto, laço o fio, puxo, transfiro o ponto, laço o fio, puxo, sempre tomando cuidado de não repuxar. E assim eu sigo até o final do meu trabalho. Quando chega no final é só cortar o fio e puxar a laçada por dentro do último ponto. O acabamento fica assim, ó, ele fica como se fosse, isso aqui é o avesso, né? Os pontos presos numa correntinha de crochê dentro dos pontos. O acabamento fica assim pelo avesso e assim pelo direito. O próximo tipo de arremate que eu vou mostrar para vocês utiliza o transportador de pontos, que nada mais é que uma agulha da máquina com um cabo. Esse transportador aqui ele acompanha a máquina. E para fazer esse arremate a gente vai fazer uma carreira na regulagem 10, que é a última carreira do trabalho, sempre da direita para a esquerda, ou você pode fazer da esquerda para a direita, você só vai começar a arrematar pelo outro lado, mas eu prefiro da direita para a esquerda. Teço uma carreira na regulagem 10, os pontos aqui dá para ver que eles estão mais largos, né? E aí eu vou, com o remalhador, pescar o primeiro ponto, deixar ele dentro do remalhador, do gancho do remalhador, vou passar ele para a lingueta, para trás da lingueta, pesco o próximo ponto, passo um por dentro do outro e com esse movimento já tiro o ponto da agulha. Pego o próximo ponto, passo por dentro, tiro da agulha. Pego o próximo ponto, passo por dentro e tiro da agulha. E assim eu vou até o final. Lembrando que é o último ponto, né, o último ponto arrematado, é só cortar o fio e puxar a laçadinha que é feita. Não vai puxar o fio, mas sim a laçadinha, essa que está no remalhador você vai puxar, para finalizar o arremate. Esse daqui é um tipo de arremate bem legal de fazer, mas tem que tomar cuidado também para que ele não fique repuxado. O acabamento dele fica assim pelo avesso e pelo direito ele fica parecendo um arremate que é feito à mão ou se não uma correntinha de crochê. Esse é o final desse arremate. O próximo arremate que eu vou mostrar para você é com o remalhador e utiliza os postes da máquina para apoiar o fio e manter o tricô preso ainda na máquina. Para isso eu preciso tirar o fio também do guia-fio, suspender todas as agulhas para a posição E, passar o fio no espaço que existe entre os postes onde não tem uma agulha em suspenso, passo para trás e eu vou manter o fio na minha mão esquerda, tá aqui, ó. Por que eu vou manter? Porque eu vou utilizar esse fio na hora de arrematar. O remalhador eu vou utilizar ele quase que como um transportador. Eu vou colocar gancho com gancho e eu vou puxar a agulha com o dedão e enganchar o fio no remalhador, que já vai estar com um ponto para trás da lingueta, e puxar. Sempre puxar a agulha, gancho com gancho. Os 2 pontos que estão aqui já estão para trás da lingueta, puxo. Gancho com gancho,
eu vou até o final para o ponto que está na agulha vir para o remalhador, engancho o fio e puxo. Gancho com gancho. Gancho com gancho. Gancho com gancho. E assim eu vou até o final. Esse daqui eu vou terminar para mostrar como é que tira ele da máquina. Cheguei aqui no final, eu vou cortar o fio e puxo o remalhador. Tá vendo? Eu puxo o fio que está no remalhador. A pontinha do fio vindo, e aí eu tenho o último ponto que não vai desmanchar. E o tricô permanece preso na máquina. Para tirar, é só levantar um lado e você tira o tricô da máquina. Ele fica esse arremate aqui. Pelo avesso, fica aparecendo uma correntinha de crochê aqui também. Eu gosto bastante desse tipo de arremate. Ele fica bem flexível, ele não estica demais, mas também não fica repuxado. O próximo arremate que eu vou mostrar para você, eu trabalho com ele fora da máquina. E eu utilizo para fazer o arremate uma agulha de crochê. Para que esse arremate fique com elasticidade e não fique repuxado, eu vou fazer uma última carreira na regulagem 10. Mais uma vez, ó, fica bem mais largo os pontos. Eu vou arrebentar o fio e colocar o fio de separação, que pode ser um fio de contraste ou um fio de outra cor, mais ou menos parecido com a espessura do fio que você está trabalhando. E você não precisa tecer as carreiras na regulagem 10. Você pode tecer as carreiras um pouquinho mais apertado, até na regulagem que você está fazendo o trabalho. E o número de carreiras de separação, umas 10 ou 12. Eu arrebento o fio de separação e eu vou tirar os pezinhos e tirar o trabalho da máquina. Com isso, eu tenho o tricô com separação e os pontos mais largos aqui. Com uma agulha de crochê, não muito fina e nem muito grossa, eu vou fazer o arremate fora da máquina. Eu vou localizar aqui, ó, a primeira laçada do fio do trabalho, que é essa daqui. Vou colocar ela no gancho da agulha. Pego a segunda laçada do fio de trabalho e coloco por dentro da primeira, a próxima laçada por dentro da que está na agulha. É um ponto baixíssimo, tá, gente? Não tem muito segredo. E o legal desse arremate é que ele te libera de ficar em cima da máquina arrematando uma porção de pontos. E quando você trabalha com produção, é bem interessante fazer esse tipo de arremate fora da máquina, porque você pode acumular peças para arrematar. Eu vou até o final desse daqui, para mostrar como é que tira. Ó, escapou, não tem problema, porque não desmancha, tá? Mesmo que desmanchasse, está preso na separação. Eu vou até o final desse arremate para mostrar como é que tira a separação desse tipo de arremate. É legal que não fica repuxado, tá? A chance de repuxar é muito pequena, a não ser que você puxe muito esse ponto aqui. Aí pode ser que fique bem repuxado. Mas se não, não é para ficar repuxado. Na última laçada, eu vou pegar ela, passar por dentro e vou puxar essa laçada que estava na agulha até a ponta do fio sair. Para tirar o fio de separação, eu vou localizar a primeira carreira depois da carreira do fio de trabalho. Eu coloco o ganchinho da agulha aqui, ou senão eu posso até cortar com uma tesoura. Eu prefiro arrebentar, porque daí eu tenho certeza que eu estou cortando o fio certo. Cuidado para não pegar o fio do trabalho. Arrebenta. Esse fio de separação é bem resistente. E do outro lado, eu tenho aqui, ó, o fio que foi onde eu comecei essas carreiras de separação. Eu vou simplesmente puxar esse fio. Por isso que tem que ser um fio resistente. Ele tem que resistir a essa puxada. E com isso eu estou removendo a separação do meu trabalho. Parece que está preso, mas não está. O acabamento fica assim. Fica bonitinho como é o acabamento do remalhador. E, como eu disse, fica com uma elasticidade adequada à largura do tricô. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Saiba que eu estou tendo um prazer enorme de fazer esse tipo de conteúdo para você e que o mais importante é que você aprenda
Seja qual delas for a forma que você vai utilizar para arremate, aquela que você se adapta melhor e aquela que você gosta mais do efeito visual. Não esquece de se inscrever nesse canal e de me seguir lá no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui. Até o próximo vídeo!